pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a fazer a correção da nossa atividade, né? A nossa atividade aí do dia 17, que é da página 210 a 220, ok? Então a gente vai começar a fazer essa correção, ó, tá bom? Vamos lá. A primeira página aí diz o seguinte, ó. A gente tem um texto, esse texto é de relato de viagem, né? Assim. Obviamente você lê o texto, né? E a gente vai para as questões, ok? Quem escreveu esse relato de viagem? Se você prestar atenção nas linhas pequenas aí, você vai ter o nome da pessoa que escreveu, certo? No caso é o fotógrafo brasileiro, né? Will Barros, ok? Vamos lá, questão 2 diz o seguinte, ó. Onde este relato foi publicado? Ele foi publicado no site Ei Mamãe, né? Tô Vivo, né? Foi uma brincadeira que o fotógrafo fez aí, porque ele fazia as viagens dele, e essas viagens eram viagens algumas vezes radicais, né? E ele fez esse site, né? Criou esse site para dizer Ei mãe, estou vivo, certo? E é um relato de experiência de viagem, beleza? Pessoal, a terceira questão aí, ela é uma questão pessoal, certo? Ela é uma questão pessoal. Se você prestar atenção, vai dizer, lá no finalzinho diz assim, ó, para você, né, valeria a pena ir tão longe e se arriscar tanto para viver uma experiência semelhante? Aí, obviamente, alguns vão dizer sim, outros vão dizer não, e vão dizer o porquê que não fariam isso, certo? Então, essa terceira questão aí é uma questão pessoal, beleza? Vamos para a página 211. Terceira questão da página 211 diz o seguinte, ó. Por que o narrador queria ir ao MacBus, certo? Ele queria fazer o quê, pessoal? Ele queria compartilhar um pouco da experiência vivida, né? Pelo o Christopher, certo? Christopher Max Candice, certo? Ele queria fazer relatar essa experiência. Questão 5 diz assim, ó, como surgiu a oportunidade para o autor ir a MacBus, né? Quando estava o quê? Nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio de trabalho de férias, certo? Sexta questão. Sexta questão diz o seguinte, ó, com um baita patrocínio dos nossos pais, fechamos tudo. Nossa aventura aí mesmo acontecer. Ia mesmo acontecer, desculpa. Ia mesmo acontecer. A gente tem uma partezinha destacada aí em negrito, né? Patrocínio dos nossos pais. Beleza? O que o autor quis dizer com esse termo destacado? Ele quis dizer que a viagem só foi possível devido ao que? Ao patrocínio ou ao apoio dos pais. Beleza? Sétima questão. Sétima questão nós temos aí, ó. Certo? A letra A vai dizer o seguinte, ó. Como identificamos no texto o narrador? Pessoal, a gente consegue identificar o narrador pelo quê? Pelas flexões verbais em primeira pessoa. Não é assim? A gente vai identificar que o narrador, obviamente, é a própria pessoa que escreveu. Certo? Então, por meio das flexões verbais em primeira pessoa. No caso, eu, certo? B diz o seguinte, ó. De acordo com identificação do narrador, é correto pensar que ele realizou a viagem sozinho, desculpa. Não, né, pessoal? Ele não realizou a viagem sozinho, ele estava acompanhado. Como é que a gente sabe disso? Também pelas flexões verbais. Algumas vezes ele utiliza nós, né? Que é o pronome que dá a ideia que tem mais pessoas, né? Viajamos, percebemos, certo? Então, algumas vezes ele utiliza os verbos em terceira pessoa do plural, beleza? Então, a resposta seria não, né? Com os verbos empregados em primeira pessoa do plural, percebemos que ele viajou com mais de alguém, né? Ele viajou com mais alguém, beleza? Vamos para a questão
1, aí da página 116. Pessoal, nós temos aí ó, o texto 2 e o texto 3, e na página anterior nós temos o texto 1, né? Assim, todos eles vão falar sobre a questão dos animais em si, certo? Um de gato, outros de cachorro, certo? E esse último, que é o 3, ele vai falar o quê? Ele é um texto científico que fala a respeito dos bichos, beleza? Então vamos lá. Questão 1 diz o seguinte, ó. Os textos 1, 2 e 3 tratam de um mesmo tema. Qual é? Né? Animais com gatos e cachorros. Que demonstra o quê? Que demonstra o companheirismo. Certo? Os gatos e os cachorros que eles vão demonstrar companheirismo. Tá bom? Vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte, ó. Os textos 1, 2 e 3 atribuem uma mesma qualidade aos animais citados. Enquanto o texto 1 refere-se a tal característica de maneira indireta. O texto 2 e 3 usa o adjetivo para deixar claro essa qualidade. Escreva do texto 2 ou do texto 3, né? Esse adjetivo. Pessoal, seria fiel do texto 2 ou fiéis do texto 3. Tranquilo? Ou fiel ou fiéis. Beleza? Que seria a qualidade aí dos animais. Terceira questão diz assim, ó. Dentre os textos, apenas um deles é informativo. Qual é, pessoal? É o texto 3, né? Que ele vai ser o quê? Vai ser uma experiência, vai ser um relato científico, ok? Então seria o texto 3, né? Com suas palavras, diga uma característica desse tipo de texto. Pessoal, o texto que ele serve para informar, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser sobre relato pessoal, né? Relato pessoal não, relato verdadeiro, né? Assim, ele vai trazer relatos reais, beleza? Então o texto aborda o quê? Uma pesquisa científica, né? E tem como função retomar ao leitor uma situação ou um fato real, beleza? Vamos lá. Quarta questão. No texto 1, a história narrada se passa na França. Ela ocorre numa cidade grande ou pequena? Que substantivo do segundo parágrafo confirma a sua resposta? Pessoal, substantivo, só para lembrar, é uma classe de palavra que nomeia coisas, não é assim? Seja animadas ou inanimadas, certo? Então nomeia coisas. Também pode nomear sentimentos, né? Caracterizar sentimentos, emoções, sensações. Beleza? Então ele vai perguntar aí se era grande ou pequena onde se passa a história. Na verdade é pequena, né? Como é que a gente sabe isso? O substantivo vila. Geralmente vila é algo pequeno, certo? Vila é algo pequeno, né? É um lugar pequeno, chamado de vila. Quinta questão diz o seguinte, ó, no texto 1 do terceiro parágrafo, o narrador pergunta: pensa que cachorro deixou de esperá-lo? Né? Foi uma pergunta do texto, né? A pergunta que é agora. Para quem ele dirigiu essa pergunta? Né? Pessoal, foi para o leitor, né? Ele estava falando diretamente com o leitor. Beleza? Sexta questão diz o seguinte, ó. Lê as seguintes passagens destacadas do quarto parágrafo do texto 1, né? Quando ia chegando àquela hora, ele disparava para o compromisso, assumido todos os dias, certo? Ele repete aí a palavra todos os dias 2 vezes, né? Aí a pergunta, ó, por que foi repetida a expressão todos os dias? Pessoal, quando você repete uma expressão, você quer dar o quê? Você quer dar destaque a ela, certo? Para poder intensificar, beleza? Então a expressão foi retirada porque o narrador quis enfatizar a fidelidade ou a disciplina do cão, beleza? Vamos aí para a página 118, ó. Página 118, nós temos aí na questão 7 o seguinte, ó. No décimo parágrafo do texto 1, lemos frases, né? Uma tarde era inverno. Ele ficou o focinho sempre voltado para aquela direção, né? Qual é
o sentido da expressão ficou, lá ficou, né? Pessoal, esse sentido aí quer dizer que o cachorro tinha morrido, certo? Tem um sentido de morrer, né? A oitava questão, ó. Ainda em, ainda em relação ao trecho do texto 1, produzido na questão anterior, que em figura de linguagem identificamos no uso da expressão lá ficou, né? Pessoal, lá ficou, como a gente viu, significa que o cachorro morreu, né? Então, todas as vezes que você utilizar uma expressão, que essa expressão ela suavize essa dureza da palavra anterior, ela vai ser o que? Ela vai ser chamada de eufemismo, certo? É a mesma coisa quando você utiliza assim, ele foi morar junto ao pai, né? Ela descansa junto de Deus, né? Ela está agora morando no céu. Tudo isso é eufemismo, é para você tirar o peso da palavra morrer, ok? Ou peso de qualquer outra palavra que tenha um sentido mais pesado, certo? Bora lá. Sexta não, nona questão. Né? No texto 2, o poeta usou letra maiúscula para escrever a palavra gatinho. Por que ele fez isso? Pessoal, todas as vezes que você utiliza uma palavra com letra maiúscula, né, ela vai se referir praticamente a um nome próprio, né, ao nome próprio, a um substantivo próprio, certo? Né? Então o poeta escreveu isso por quê? Em letra maiúscula, porque ele queria individualizar o seu gatinho. Era o gatinho, não era qualquer gato, era o gato dele, beleza? Então vamos lá, vamos para a questão 10. Na questão 10 diz o seguinte, ó: o texto 3 que que teoria científica está sendo posta em dúvida, né? Qual seria essa teoria? A teoria segundo a qual somente pessoas e chimpanzés são capazes de expressar as chamadas emoções secundárias, como culpa, vergonha, ciúmes ou orgulho, né? Segundo o texto, ele dá a entender que os animais como cachorro e gato também conseguem fazer isso. Beleza? Pessoal, nós temos aí, ó, na questão 11, certo? Duas imagens aí, ó. Uma imagem da praia e outra imagem dos golfinhos aí pulando, né? Assim, nesse exercício, retiramos algumas palavras e locuções substantivas e adjetivas do relato a seguir. Considerando que o lugar visitado foi um arquipélago de Fernando de Noronha, Pernambuco, observe as fotos e preencha essas lacunas procurando produzir um texto que transmita algo ao leitor, né? Aí nós temos esse textozinho aí, ó. Certo? Eu vou ler o texto, aí você pode fazer a correção aí ou preencher de acordo com como você achar mais interessante. Não é que esse preenchimento aí seja o correto. Você pode ter escrito alguma coisa aí no seu texto que tenha ficado bom também, certo? Só tem que ter a ver com o texto, né? Então, assim, ó, meu lugar preferido, ou meu lugar do coração, ou meu lugar que amo, também daria certo, beleza? Vamos lá, ó. Não consigo parar de relembrar minha viagem para Fernando de Noronha. O lugar é simplesmente lindo, né? Embora o sol tenha se escondido no primeiro dia, nos outros ele reapareceu brilhante. Pude até ganhar uma corzinha. Tudo que eu sempre sonhei. Férias, sol, nenhuma preocupação e um mar fabuloso. No arquipélago eu me senti como se estivesse em uma parte do Brasil que deu certo. Impressionante. São 17 quilômetros quadrados a 545 quilômetros da costa pernambucana, onde vive uma população de apenas 3,5 mil habitantes. E o turismo é desenvolvido de forma sustentável, criando a oportunidade do encontro equilibrado do homem com a natureza, em um dos santuários ecológicos mais importantes do mundo.
Para, para chegar a Fernando de Noronha, eu tinha duas opções. Poderia pegar um avião do Recife ou ir pelo mar num daqueles cruzeiros inesquecíveis. Acho que minha ansiedade falou mais alto. Preferi chegar logo de avião. Assim que aterrissei, fui recebido por uma chuva terrível e passei o, o resto do dia preso na pousada. Mas na manhã seguinte, a diversão começou. Passei o dia pelas praias, mergulhei com os golfinhos, surfei, a- até experimentei o famoso hambúrguer de tubarão. A viagem foi perfeita, certo? Então esse daí é o preenchimento do texto, né? Você pode pausar aí e preencher o seu texto aí, tá certo? Bora lá, ó. Página 220. Na página 220 nós temos o seguinte, ó, observe as expressões destacadas nas orações a seguir. Encontre o adjetivo mais adequado, observe o modelo. Aí você tem o modelo aí, ó. O paciente estava com medo, né? O paciente estava amedrontado, ok? Bora lá. Ela estava sem ânimo, ela estava desanimada, né? B. Era esforços sem utilidade, eram esforços inúteis, né? C. O ônibus da escola passa sempre às 6. O ônibus da escola passa sempre às 6. O ônibus da escola não, o ônibus escolar, certo? Passa sempre às 6. D. Tenho um amigo do Rio Grande do Sul. Tenho um amigo gaúcho grandense do Sul, ok? Ele viveu com pressa. Ele vive com pressa. Ele vive apressado, né? Este perfume é da França. Esse perfume é francês, ok? Bora lá. A 13 e a 14 são de marcar, certo? Vamos lá ver qual é que a gente marca, qual é a nossa opção correta. Diz o seguinte, ó, as expressões destacadas correspondem a um adjetivo exceto, ou seja, qual é aquela opção que não se refere a um adjetivo. Seria a letra o quê? Na 13ª seria a letra B de bola, ó. Demorava-se da propósito naquele complicado banho, ok? Então, isso daí é a nossa resposta, letra B de bola. 14ª questão e última, né? Na frase, o homem não fala simplesmente uma língua, não a usa como mero instrumento da comunicação. O termo destacado é o que? Mero significa o que? Significa puro, certo? Significa puro, né? Então, o adjetivo é o adjetivo adjetivo e simples e simplesmente puro, ok? Então, pessoal, a gente finaliza aqui, certo? Esse vídeo, né? Bom final de semana para vocês e até segunda. Não esqueçam que segunda-feira você já tem a atividade aí da página 224 a 229, beleza? Então, até segunda, pessoal. Tchau para vocês.